Belo. Olá. É um prazer em revê-lo. Tivemos um breve contato em agosto do ano passado na Bienal de São Paulo. Exato. Da sua última palestra aqui nesse mesmo teatro. É um prazer participar novamente da sua primeira palestra. Como eu mencionei que eu sou um modesto poeta, e o senhor em seguida me disse, mas o poeta não é modesto? Tudo bem. Indo já diretamente aos fatos, o meu terceiro livro intitulado Natureza Poética, o senhor tem este livro? Eu entreguei às mãos da sua ex-secretária, dona Isabel. Exatamente, Isabel. Isabel? Exatamente. Ele é meu pastor. Olha, desculpa a nossa falha. Muito obrigado por lembrar. Doutor Mário Cortella, na minha modesta concepção, uma das coisas mais difíceis ao ser humano é a capacidade de conseguir chegar ao perdão, de se perdoar e perdoar ao próximo. Existe um conceito de que errar é humano, mas perdoar é divino. Subentende-se então que enquanto o cidadão for humano, ele tem o direito de errar, mas para se perdoar tem que ser divino. O senhor teria sim uma receita para a pessoa conseguir realmente chegar ao perdão? Muito obrigado. Ok, obrigado. Quando você levanta a ideia do errar é humano, há uma filósofa com a qual eu tive a alegria de acabar de lançar um livro que não foi lançado ainda, mas eu já ouvi aqui na Feira do Livro. Uma filósofa que mora em São Paulo, que é mineira, chamada Terezinha Azevedo Rios, a T. Rios. Ela e eu acabamos de lançar um livro chamado Vivemos Mais, Vivemos Bem, que é um livro sobre vida plena. E a Terezinha Rios tem uma frase que eu gosto demais. Ela diz o seguinte: errar é humano, mas o humano não é errar. O que eu quero dizer com isso? Errar para nós é uma possibilidade, não é uma obrigação. Porque se eu digo errar é humano, estou dizendo que o erro faz parte da nossa ação. Agora, se eu penso que o humano é errar, significa que nós temos de errar. Não é verdade. Isso significa, acima de tudo, que há uma diferença entre desculpa e perdão. Perdão não é esquecimento. Perdão é promessa de não revanche. Perdão não é esquecimento. Por exemplo, quando eu perdoo, não estou dizendo que eu vou esquecer, estou dizendo que eu não vou dar o troco. Numa anistia, quando ela é aberta pela sociedade, eu se discute isso no Brasil, mas tem que lembrar que essa anistia foi imposta durante a ditadura, que o modo como ela vem em 79, o país só virou democracia a partir de 88. Portanto, quando alguém fala em perdão, fica supondo esquecimento, não é verdade? Um dos nossos maiores memorialistas, e hoje eu vi ler o livro dele aqui na feira, foi um grande médico, né, que viveu no Rio de Janeiro, aliás, lá morreu, chamado Pedro Nava. Pedro Nava tem um livro magnífico chamado Baú de Ossos, em que ele cria uma frase, como bom memorialista, em que ele diz que eu não tenho ódio, eu tenho memória. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. Perdoar não é esquecer. Perdoar é comprometer-se a não dar um troco. É diferente de pedir desculpa. Desculpa é uma coisa um pouco mais leve. Você pesa no meu pé, desculpa, eu vou estar desculpado. Agora, perdão é outra coisa. Perdão não é esquecimento. Perdão é compromisso de não revidar. E por isso, se errar é humano e perdoar é divino, eu acho que só é divino se for o perdão com absoluto esquecimento. E é claro que você e eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Por exemplo, nunca vou esquecer de algumas coisas, mas eu não vou dar o troco nem na minha ex-mulher. Na militar havia um nível de erudição cultural muito grande, como sempre houve no Brasil, principalmente literalmente, a parte literária. E a minha pergunta seria: a falta de arte, não a falta de arte, mas o déficit artístico de hoje não influenciaria na falta de movimentos revolucionários hoje, Sim. Atualmente? Tua questão é muito boa, Gabriel. O que a gente tinha, alguns de nós com mais idade, era uma causa mais nítida. O que era a causa mais nítida?
Uma parte da sociedade, inclusive da juventude, ou dos mais adultos, era contrária a uma ditadura militar. E por isso havia um adversário comum. Esse adversário era adversário na ciência, na música, na literatura. E quem era contrário se organizava num bloco contra aquela estrutura ditatorial. À medida que a democracia, felizmente, vem à tona, os interesses e as presenças se diluem. A música dos anos 70, você está com uma camiseta escrito The Beatles, certo? Ora, os Beatles faziam uma música no início da carreira, em 1961, quando eles começam a gravar, ainda sem a formação completa, que ela era um pouco mais sutil dentro. Eles fizeram uma revolução dos costumes, mas era um grupo que a gente chamaria hoje de romântico. Revolução fizeram os Rolling Stones. Fizeram a tal ponto que eles estão aí com 70 anos de idade. Mick Jagger, com aquela boca pornográfica, vai fazer 70 anos de idade agora em julho. Keith Richards vai fazer 70 anos em dezembro. E eles continuam cantando, dançando e pulando. Mas porque ele tem uma música tema, que não é a dos Beatles, que era Let It Be. Isto é, deixa lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Os anos 70 era quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os anos 2010 é deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que significa o quê? Que Zeca Pagodinho é melhor do que Geraldo Vandré? Em algumas coisas é, em outras não. A questão é que a sociedade brasileira, nos últimos 30 anos, Gabriel, você não viveu esse fenômeno, né, porque você não tem idade para isso, nem deveria. Né? Mas nos últimos 30 anos nós tivemos uma urbanização acelerada da sociedade brasileira. Isto é, boa parte da população que vivia nas áreas menores ou rurais mudou para a cidade. O que trouxe junto? A religião da roça, a música da roça, que se juntou na cidade e virou o sertanejo universitário. Que é uma coisa que algumas pessoas gostam e outras não. Eu, por exemplo, tenho uma esperança que eles se formem. Isso que eu acabei de fazer é segregacionismo. Isso é preconceito. E eu fiz de propósito, por uma razão. Porque essa música, que é chamada hoje sertanejo universitário, ela encanta uma parte da nossa sociedade que pode sim ser encantada por ela. O que significa que ele tem o direito de ter essa emoção. Que eu posso não ter. Que aprecio também no Chico Buarque, no Gilberto Gil, que aqui esteve ontem, né? Maravilhoso. Gilberto Gil fez coisas tão maravilhosas para a Revolução quanto para o romântico, a Revolução Romântica. Mas isso não significa que eu desprezo, por isso que eu fiz a brincadeira, seja lá o que for, o axé, o pagode, o que for, faz parte. Agora, tem uma coisa que é concreta. Hoje nós não temos mais um adversário que seja comum, há uma diluição. Nossa única causa como hoje, eu completo, a nossa única causa como hoje seria a questão ecológica. Mas a gente tem um encrenque nisso. Nós adultos não conseguimos ainda erotizar a ecologia. Isto é, transformá-la num desejo. A gente consegue transformar uma calça jeans num desejo, e o jovem quer de qualquer modo. Você consegue erotizar um par de tênis, e ele quer de qualquer modo. Você consegue erotizar um carro, mas não erotizamos ainda a questão da ambientalidade. E por isso, ela não é uma causa, ela é uma ideia que algumas pessoas carregam. Desse ponto de vista, será que a gente viveu melhor no campo da produção cultural no tempo da ditadura? O abafamento gerava a necessidade de se expor. Hoje a exposição mais ampla, ela coloca para nós outras possibilidades. Era melhor? Se você quiser uma sugestão, leia a letra, se é que você nunca ouviu, provavelmente sim, uma música maravilhosa do Ivan Lins chamado Para os Nossos Filhos. E aí você vai olhar um pouco ali o que é que significa. Mas vale a possibilidade de imaginar que você tinha outro tipo de união que hoje é diverso. Será que já ficou mais alienado? A gente tem uma sociedade que ficou um pouco mais rica economicamente e ela ficou um pouco mais egoísta. E desse ponto de vista, isso contaminou algumas estruturas. Vou usar a palavra para alguém do sexo feminino, por favor. Você está falando comigo ou com o moderador? Eu estou vendo, não pulo não, fica aí. Claro, ele está vindo a falar porque não tem como o microfone chegar lá.
E só o moderador tem que subir aí agora. Tá bom. Ouvimos as perguntas? Como eu falei de qualidade e privilégio, por que o microfone está só aqui embaixo? Será que isso não é um privilégio? É uma dificuldade técnica. Boa pergunta tua. Você pode entrar na área de filosofia, quer ficar o dia como eu, que sou ocupado. A segunda é por que eu vou ao Faustão? Por uma razão. Essas são duas. Primeiro que nós somos amigos. Ele e eu. Ele diz assim, mas você vai lá e ele não deixa falar. Por isso que chama Domingão do Faustão. Não chama Domingão. Não chama Domingão do Marião. Mas há uma razão, meu amigo, que eu gosto. Eu sou um docente. E um docente não pode recusar uma plataforma de comunicação que pega ao mesmo tempo 60 milhões de pessoas. Nas vezes que fui, nas vezes que vou, eu vou lá para explicar, por exemplo, origens de ditados populares, frases, né, como quem tem boca vai a Roma, etc. E eu fico absolutamente encantado com a possibilidade de ter uma sala de aula de 60 milhões de pessoas. Por isso, uma das coisas mais perigosas que tem, eu sei que não é esse o endereço da tua pergunta, mas eu vou pegar carona nela. Uma das coisas que tem mais perigosas no intelectual é ele supor que ele não pode se misturar com o popular, porque era dali que ele não podia ter se afastado. A questão não é desprezar o popular, é requalificar aquilo que no popular pode ser superficial e tirá-lo da superficialidade. Vou dar um exemplo bem banal. O ano passado, em junho, nós estamos agora em junho, eu fui ao programa da Xuxa, no Rio de Janeiro, no sábado à tarde, para discutir sustentabilidade, que ele foi durante a Rio+20. E no meio do programa, antes de começar, a produção me chamou e falou assim, professor, isso é um programa para jovens, é um programa popular, o senhor não use palavras difíceis. Eu falei, você não está entendendo o que é educação. Educação não é deixar as pessoas onde elas estão, é elevá-las. O que eu não posso é usar e não explicar. Mas deixar de usar, por supô-lo ignorante, é deixá-lo onde ele já estava. Então você não entendeu o que é educação. Então é o seguinte, eu vou usar a palavra difícil, só que eu vou explicar. E aí no meio do programa eu falei, mas as pessoas começam a dizer assim, nós precisamos cuidar com o biocídio. Que era a palavra que eles não queriam que eu usasse. Eu disse, biocídio. Bio significa vida, sídio é eliminar, matar. Biocídio é o assassinato da vida nas várias condições. O que eu quis dizer com isso? Em vez de eu, supondo a pequenez intelectual da outra pessoa, deixar onde ela está, eu tenho que elevá-la à condição, não me furtando a explicar. Desse ponto de vista, essa é a razão de programas populares. Quanto ao uso do microfone em cima ou não, está aqui o moderador que ganha com isso. Desse pouquinho de tempo atrás aqui, nós recebemos um aumento vergonhoso de 18% na hora aula. Perdão, 18 centavos na hora aula. 18 centavos. 10% de cafezinho. Com esse aumento, com a questão do bônus, alguns recebem, outros não, as condições de trabalho e com toda a questão que o professor da escola pública vive, qual a sua opinião a respeito da política pública, da forma como está sendo visto esse profissional, que é de fundamental importância para a educação, e como é que o país caminha em relação a isso? Porque, além do mais, tão segmentada, tão dividida que está a nossa categoria, que na greve que nós fizemos, eu, por exemplo, fui a única da minha escola que fiz greve. O resto, ninguém se movimentou. Com todos esses absurdos, e todo mundo parado, sem fazer nada. A educação pública brasileira, como eu disse antes, ela vai tendo crescimentos em várias áreas. Eu não tenho, gosto sempre de lembrar isso, professores, não tenho nenhuma visão catastrofista sobre a educação pública e nem triunfalista. Eu não acho que nós estamos já com tranquilidade em outros patamares e também não acho que nós sejamos no mais raso. Em relação às políticas públicas, especialmente no estado em que nós vivemos, é preciso lembrar algo especial. Você como professor, eu como professor, eu não sou professor de rede pública, sou professor de universidade comunitária, mas não vivo a mesma condição que você, mas partilho a mesma atividade profissional. Pois bem, nós temos dois movimentos que são concomitantes.
O primeiro deles é nós nos organizarmos para fazer com que haja maior dignidade naquilo que a gente faz. Isso só se faz coletivamente. Não é algo tão rápido, mas também não é algo impossível. Às vezes me perguntam, você falou da educação do Estado, me perguntam o que eu acho, por exemplo, do sindicato, da POSP, vivia organizando o movimento. Eu digo, bom, você tinha que pensar no inverso. O que seria da educação pública no Estado de São Paulo se a POSP não existisse? Isto é, se deixasse as coisas correrem sem nenhum tipo de objeção, opinião. É diferente, é outra perspectiva. Mas há uma segunda coisa. Você mencionou a questão salarial, que é uma coisa que importa na nossa área, mas ela não é decisiva. A questão do salário nos importa, mas não é decisiva. Vou levantar o que não tem a ver só com você e comigo. O que leva aqui em Ribeirão Preto e região? Uma pessoa levantar amanhã às 4 horas da manhã e ir trabalhar no SAMU, passar o dia inteiro tirando gente de meio de ferragem em acidente e no final do mês receber R$ 1.900, R$ 2.100. É algo que ultrapassa a questão salarial. Se eu argumentar com um professor ou uma professora que ele é vocacionado e, portanto, ele é alguém que tem que doar, eu estou negando o nível profissional do que ele faz. Mas se eu não levar em conta que a atividade docente, na escola pública especialmente, ela é, acima de tudo, um compromisso político que tem que ser paralelo ao trabalho pelas condições sindicais, eu estaria também falseando o que é. O que significa que é claro que nós temos de recusar uma política pública que nos desenobreça. Mas enquanto não vem esse movimento, nós temos de trabalhar na nossa melhor concepção. Se essa concepção que alguns têm, não é o teu caso nem o meu, fosse levada para a área de saúde pública, você imagina um cirurgião que recebe do SUS, está fazendo agora uma sutura, nessa hora, um hospital público aqui em Ribeirão, fazendo uma sutura, depois, por exemplo, de uma retirada de apêndice, ele fala, tem que dar 15 pontos, mas pelo que me pago, vou dar só 5. Certo? Há uma questão séria. Isto é, nosso compromisso, você está com o bombeiro na tua casa, a casa está pegando fogo, ele já apagaram fogo no quarto, a sala está pegando fogo, ele vai falar, ih, quase 8 horas da noite, já deu o meu horário, vai rolando uma mangueira. E você fala assim, vai estar pegando fogo, lamento, vai reclamar com o governo. São duas coisas diferentes. E nesta hora, é claro, de um lado, uma capacidade de junção para enfrentar o que é indigno e um compromisso político profissional em relação àquilo que você tem. É por isso que no estado de São Paulo, com todas as condições de agravamento que se tenha, ainda a gente tem homens e mulheres que não desistem de continuar na docência dentro da escola. Isso numa sociedade em que uma parte das pessoas despreza a escola pública, inclusive entre colegas nossos de escola pública. Tem professor de escola pública que ameaça o filho com a escola pública. Você não faz isso, eu te põe na escola pública. Você faz tudo que é convite. Cinismo de governos que dizem que é prioridade e cinismo de pessoas que desprezam naquilo que fazem. Heroifico eu, professor de escola pública, várias vezes. Acho que é uma atividade heróica. É uma atividade que, por que é heróica? Então vale qualquer coisa, até 18 centavos de reais? Não. É preciso se organizar, recusar e buscar, mas é um componente do compromisso que não é algo que nos leve a não fazer movimento, mas também não pode ser, né, nosso último caminho. E o senhor levanta bem a questão. E aí? Boa noite. Vamos lá, aquele dia que já tem 8 minutos de desespero vosso. Meu nome é Luiz Damasceno, eu sou voluntário do Amor Exigente, o professor deve conhecer, né? E nós estamos falando aqui sobre épocas, né? E aí a gente tem trabalhado muito a prevenção. Prevenção, o senhor deve estar conhecendo o movimento do Amor Exigente, e a gente tem colocado o PQTAE na escola como um resgate de valores. Eu queria que o professor falasse para a gente a respeito da prevenção e da união do poder público com a sociedade civil diante do fato de educação. Obrigado. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, é o princípio básico da prevenção. Há pessoas que dizem, eu não tenho tempo,
para cuidar, prevenir. E eu costumo dizer sempre algo que assim, eu não tenho tempo de falar com os meus filhos, não tenho tempo de conviver, não tenho tempo de frequentar uma reunião de uma igreja, de um grupo do amor exigente, do que for. E eu sempre digo o seguinte: tempo é uma questão de prioridade. Se você diz que não tem tempo, é que aquilo não é prioridade para você. Quer ver um exemplo? Ah, mas o cara não tem tempo, tem que trabalhar o dia inteiro, a vida é toda. Eu sei. Tempo é prioridade. Exemplo concreto. Você já viu infartado que não tem tempo sem sobreviver? Antes de infartar, falavam para ele: ande todo dia, se previna, toma cuidado. Não tem tempo. Infartou. Amanhã, aqui em Ribeirão, 5 da manhã, está lá na praça. Onde ele arrumou o tempo? Ele não mudou o relógio, ele mudou a prioridade. Eu não tenho tempo de ir falar com os meus filhos. Vai ter que ter se um deles cair no mundo da droga. Aí não é uma hora por dia, 1 ano, 2 anos, 10. Por isso o tempo é uma questão de prioridade. Por isso prevenção é uma atitude inteligente, ser capaz de desde agora evitar aquilo que, se acontecer, será mais danoso do que se enfrentado desde o início. Questão básica. E por isso o amor exigente é sim um grupo que também ajuda a trabalhar essa percepção. Isto é, prevenir para que aquilo que não é inevitável, ele não é inevitável, mas ele é menos danoso quando melhor pensado, controlado, trabalhado. Tá. A ideia de qualidade de vida na escola dependerá do modo como a escola vai lidar, mais ou menos como filosofia. Todos me perguntam assim: o que você acha de filosofia na escola? O que você acha que a filosofia voltou para o ensino médio? Eu tenho um livro de filosofia para criança chamado O que é a Pergunta. Eu digo, depende da filosofia. O nazismo também tinha seus filósofos, também tinha aula de filosofia nas escolas nazistas. Qual filosofia? Depende do programa que vai ser trabalhado. Alguns dizem, mas é importante fazer filosofia, como outros programas. E aí a pessoa diz, é importante mesmo, sabe o que eles fazem? Coloca aula de filosofia na rede pública na sexta-feira à noite, das 21h10 até 22h30. Essa é a demonstração da prioridade. Certo? Claro. Então, não é nenhum programa em si. É o modo como ele será trabalhado. O Mobral dizia que usava como referência Paulo Freire, isso durante a ditadura. Quer dizer, portanto, não é a qualidade do nome, é exatamente aquilo que tem como intenção concreta. A última pergunta vai para uma jovem. Por favor. Aqui. O que você chama de jovem? Alguém que, depois de sair daqui hoje, em tudo que foi debatido, conversado e falado com você, sairá com certeza reflexiva e acreditando que todos nós podemos fazer o país melhor. Viu só? Lembrando que muitas outras pessoas também queriam trazer a palavra, é claro, entre a organização do tempo, outras atividades, mas eu fico agradando, não estou me despedindo não, estou só aproveitando que você está quieto. Olha só, eu ouvi uma pessoa que a gente chama de mais jovem e senta grata. E aí, como você é chamada? Beatriz. Eu gostaria de agradecer. Nossa, Bela. Muda muito vir numa palestra e perceber que ainda existem pessoas que têm a capacidade de mobilizar a sociedade. Minha pergunta é sobre a sua opinião sobre a suposta mudança na maioridade penal. Uma grande questão. Ninguém em sã consciência que tem uma preocupação social séria deve desconhecer a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente na história desse país. Ninguém em sã consciência que tiver um compromisso social sério pode achar que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é imutável. Isto é necessário sim organizar legislações que sejam capazes de dar conta das realidades que a gente tem. O que a gente não pode, nessa questão da maioridade penal, é supor que a impunidade esteja atrelada à ideia da idade da pessoa. Por quê? Há países em que a maioridade, Beatriz, como o Japão, é 21 anos. Por isso, só poderá ficar numa penitenciária quem tiver mais de 21 anos. Aqui é 18, alguns propõem 16,
e ao ser colocado numa penitenciária aos 16, como não resolverá, à medida em que o nosso sistema prisional é o que é, vai baixar para 14, para 12, para 10. O nosso país não pode desconsiderar que não se resolve a questão. Tem gente que está propondo abaixar o rio em vez de levantar a ponte. Sou eu favorável à diminuição da maioridade penal? Não. Sou eu favorável a que se altere o modo de responsabilização do menor de idade? Sim. Como ele é feito em alguns países. Por exemplo, uma ideia que está sendo discutida, ele tem a primeira chance. Se ele tem menos de 18, na primeira vez, se o delito for um delito que não seja, por exemplo, latrocínio, ele poderá ter privação de liberdade, previsto no ECA, né, pelo tempo que a lei permite. Mas um segundo delito o coloca na condição de adulto. Então tem país que faz assim. Da primeira vez ainda pode ser entendido como alguém que não tem toda a clareza do que está fazendo. Da segunda você será tratado em qualquer idade como um adulto. Segundo, há países que não fazem da privação de liberdade seu único modo de estruturação. Por isso, nosso país está fervendo hoje com essa questão, porque a gente tem tido, sim, situações contínuas em que menores estão sendo usados por adultos para assumirem a responsabilidade em alguns crimes, e ele não praticou de fato, ou se praticou, sabe que existe a questão da não punição tão mais rigorosa. Por isso, é preciso sim revisar o Estatuto da Criança sem tirar o que ele tem de mais importante, que é a capacidade de proteger as pessoas de uma fragilidade maior que elas colocam. Agora, não é simplesmente uma canetada. Tem país que é 21, tem país que é 19, tem país que é 15, tem nação em que a criança em qualquer idade poderá fazê-lo, terá que mexer, né, no modo como nós estamos organizando. O debate é muito bom. Nenhum dos latrocínios praticados em São Paulo nesta semana, que terminou ontem, a cidade onde eu moro, foi praticado por menores. Essa não é a questão. O sujeito que foi morto na porta do colégio Sion, em São Paulo, a 2 quarteirões de onde eu moro, certo? Foi ajoelhado, e o bandido deu tiro na cabeça dele, nenhum deles era menor. Por outro lado, você diz, não, mas se ele fosse o menor, ele ia assumir. Ok, se eles forem presos, ele vai para um sistema prisional, como que será isso? Ele poderá ser solto com facilidade se ele for maior ou menor. Então nós não estamos lidando, a nossa questão central não é a maioridade ou minoridade, a nossa questão central é a impunidade. E essa tem que ser mexida em qualquer idade, independentemente de mexer nessa condição. Tua questão é muito séria, porque você, Beatriz, e aí eu vou terminando, você vai viver num futuro em que eu não estarei, né, do mesmo modo que você. Eu estarei como memória, como história, não estarei. E você tem que cuidar mesmo do futuro de todas e todos. Né? Pierre Dac, que é um grande personagem do cinema francês do século XX, do teatro, Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso a grande pergunta é: que passado nós queremos ter daqui a 20, 30 anos? Qual é o passado que nós estamos construindo? Como é que nós seremos lembrados? Como a sociedade que, em nome da incapacidade de lidar com o crime, decidiu que ia então criminalizar em qualquer faixa etária, ou como uma sociedade que enfrentar a coisa no que ela tem de mais vivo. E isso é algo que me anima imensamente, você ser capaz de pensar nessa direção. Como são 19 horas e 59 minutos, você vai dizer para eu falar minhas últimas palavras. Não é isso que você já fez? É um prazer. É um prazer. Queremos ouvir mais. Mas não deve. Né? Você sabe que colegas têm essa vantagem. A gente vai criando intimidade. Jânio Quadros dizia que intimidade era aborrecimento e filhos. Então, eu interromper a intimidade. Né? Eu queria agradecer imensamente o número de homens e mulheres que nessa noite, neste lugar magnífico, o convite da 13ª Feira do Livro, eu já estive antes, gosto da ideia, que são capazes de vir pensar um pouco aquilo que é necessário. Eu gosto de trabalhar essa perspectiva de nós não perdermos a nossa capacidade de esperança. E eu sempre tomo uma ideia que eu gosto de trazer à tona.
no dia 19 de setembro deste ano, faria, se vivo estivesse claro, Paulo Freire, 92 anos de idade. Paulo Freire nasceu, né, no Recife no dia 19 de setembro de 1921 e ele faria 92 anos agora. E Paulo Freire tem uma coisa que eu gosto quando a gente tem um lugar como esse pleno de homens e mulheres. Paulo Freire falava que é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar, espero que resolva, espero que dê certo, espero que funcione. Por isso eu quero terminar com uma frase de Chico Xavier. Eu não sou espírita, não sou reencarnacionista, mas tenho admiração imensa por Chico Xavier, que eu acho um homem santo. Homem santo. E Chico Xavier tem uma frase que diz os espíritas, disse ele, é com ela que eu quero agradecer, terminando, porque essa é uma noite cheia de esperança, não porque cá estou, mas porque homens e mulheres votaram o Pedro II, para que a gente possa pensar como existir melhor, em vez de nos conformarmos e ficarmos resmungando. E Chico Xavier dizia, segundo os espíritas, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha que interessante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E o que nós fazemos dentro de uma feira do livro é nos prepararmos melhor para a gente fazer um novo fim, um fim que nos anime, nos alegre, nos deixe mais dignas e dignos e, acima de tudo, nos engrandeça na nossa capacidade de sermos, sim, produtores de uma história da qual a gente se orgulhe, em vez de apenas lamentar uma vida que se faça biópsia e não autópsia. Obrigado.